E aí, gente, boa noite, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, que Deus venha abençoando a vida de vocês grandiosamente. Tô aqui tendo mais essa oportunidade de estar falando um pouco mais da minha vida para vocês, pra aumentar a fé, mostrar o que Deus fez na minha vida. E espero que todo mundo escute com atenção, que compartilhe esse vídeo, faça com que chegue no máximo de pessoas possível, principalmente essas pessoas que têm uma vida errada, que têm uma vida completamente fazendo coisas que eu fazia também, que se leva a palavra pessoas que Jesus ama elas, né? Eu vou continuar falando uma história. No outro vídeo que eu tava falando com vocês, eu tava contando lá, né, que meu pai veio estar falecendo lá, né? E isso aí veio fazendo com que eu crescesse sem um conselho de um pai, sabe? Meu pai era meu melhor amigo. Ele sempre me ensinou a fazer as coisas certas. Ele me dava um conselho para fazer as coisas certas, mas eu cresci vendo ele fazer as coisas erradas. Então, isso aí foi muito difícil na minha vida. Quando eu comecei lá a traficar, fazer as coisas erradas lá, que eu fui preso a primeira vez, meu pai, antes de eu ir preso, meu pai chegava lá e falava pra mim não fazer aquilo, não fazer, mas ele falava pra mim não usar droga, mas eu via ele usando. Ele falava pra mim não fumar um cigarro e eu via ele fumando. Então, às vezes, isso aí acontece muito na vida de muitas pessoas, sabe? Às vezes ali você cresce vendo muitas coisas erradas e não tendo um bom exemplo já dentro de casa. Só que assim, ele sempre foi um cara esforçado, trabalhador, guerreiro, ele sempre tentou me ensinar o caminho certo. Mas ele não tinha uma cabeça boa, ele fazia as coisas da forma errada. Ele era meu melhor amigo, era a pessoa mais importante pra mim, sabe? Eu tenho... o maior amor que eu tive assim na minha vida foi ele. E depois que ele morreu, sabe, a perda daquela pessoa que era a pessoa mais importante pra mim acabou com a minha vida. Eu me apeguei muito aos meus tios, que foram a minha família assim, que eu me inspirei muito assim, que eu cresci para substituir um pouco o lugar do meu pai, mas não é a mesma coisa, né? Um tio não é como um pai, nunca vai ser. Porque até mesmo eles no instituto tem uns filhos, tem a família deles, eles por mais que gostassem de mim, tentassem me dar um apoio ali, tá me ensinando o caminho certo, eles não tinham o mesmo afeto, o mesmo carinho que o meu pai tinha. E infelizmente eles não tinham assim como se impor numa posição de pai para poder estar me corrigindo e pôr uma autoridade. A minha mãe, ela nunca foi uma mãe assim que aquela mãe que é impositora, que bate no filho, que impõe, sabe, as normas, que o filho faz com que o filho siga. E assim, eu nunca fui um filho de desrespeitar ela. Tudo que ela falou eu sempre respeitei, nunca levantei uma mão pra ela, sabe? Sempre tive maior amor, maior carinho. Minha mãe é tudo pra mim, sempre foi. Mas ela falava as coisas, eu simplesmente saía e fazia o que eu queria, não dava ouvido pra elas, eu não ficava discutindo, eu não ficava xingando, brigando, não fazia nada pra elas. Simplesmente eu falava, tá bom, mãe. Eu pegava e saía e não dava muito ouvido pra elas, sabe? Minha mãe nunca teve uma cabeça muito firme, muito boa também, porque ela apanhou muito da vida do meu pai, né? Por causa das bebidas, das drogas, ele descontava tudo nela. Isso aí acabou mexendo um pouco com o psicológico. Ela é uma mulher muito sofredora, muito guerreira, nunca teve uma casa própria, nunca teve condições, sabe? Nunca teve oportunidade de aprender a dirigir um carro, uma moto. Minha mãe nunca teve isso na vida. Ela hoje tem 63 anos de idade e ela sofreu a vida inteira. O meu sonho hoje é conseguir uma profissão boa, trabalhar bem. Agora que eu dei a volta por cima, que eu mudei toda essa minha vida, sabe? Abandonei drogas, coisas erradas. E um dia comprar uma casa, sabe? Pra ela, dar uma casa pra ela, dar uma vida boa pra ela, porque eu não acho que minha mãe merece sofrer tudo isso que ela sofreu a vida inteira, porque a vida inteira ela passou uma vida só turbulenta, apanhando do meu pai, e eu cresci vendo aquilo. Não foi à toa que eu saí de casa com 16 anos, casei, tive vários relacionamentos, mas eu nunca consegui ser feliz em nenhum. Um relacionamento que durou mais tempo, que foi um que eu fiquei quase 2 anos antes de eu ser preso a primeira vez de maior. Esse relacionamento no começo era super feliz, estava firme lá, indo para a igreja e tudo mais, só que aquelas inseguranças, aqueles sofrimentos que eu cresci vendo minha mãe passar a infância inteira,
aquele trauma que eu tive psicológico de ver minha mãe apanhando, meu pai tendo ciúme delas, nunca me deixou ser feliz no meu casamento. Por mais que a mulher que estava do meu lado não fazia nada pra mim, eu ficava sempre inseguro, achava que ela ia me trair, que ia acontecer alguma coisa. Eu nunca tive uma confiança. Aquilo mexeu tanto com o meu psicológico, só que eu não entendi que era o inimigo que estava trabalhando aquilo na minha vida. Eu estava esse dia na igreja, o pastor pregou uma palavra que tem muitas raízes que a gente traz no nosso sangue, que vem de maldição de geração, e isso é hereditário, mas tem algumas raízes que a gente acaba absorvendo, sabe? As coisas ruins do mundo. Então, se você não é feliz no seu casamento, você passa por algumas situações parecidas, só Deus para tirar mesmo, porque tem coisas que a gente permite que entra na nossa vida que acaba nos destruindo, que se a gente não se apegar firme com Deus, nada é capaz de tirar isso da nossa vida. Tem muita gente que nunca foi feliz no relacionamento, que não consegue ser feliz, não consegue ter uma confiança, não consegue ser fiel. Mas a partir do momento que você deixar Deus trabalhar na sua vida e você conhecer o Jesus verdadeiro que eu conheci hoje, pode ter certeza que tudo isso muda. Deus passa uma confiança, um respeito e faz com que a sua vida seja feliz. Então, por isso que eu tô falando isso aqui, contando na minha vida, para que vocês entendam quantos e quantos anos. Eu não saí de casa com 16 anos e até hoje eu nunca consegui ter um relacionamento sério, firme. Eu tentei ter, mas eu nunca consegui, sempre acabava ruim. E onde que quando eu tava com 18 ali para quase 20 anos, num relacionamento que durou mais tempo, eu conheci uma menina, tudo mais, fora outros relacionamentos que eu já tinha tido. Eu conheci ela com criança pequena, assumi, fiz o papel do pai pro filho dela, porque o pai do filho dela nunca deu atenção pro filho dela. E a gente ficou indo pra igreja firme durante o tempo. Enquanto a gente estava firme na presença com Deus, nós foi feliz nós dois juntos. Não foi um relacionamento legal, foi um relacionamento mais bacana. Mas a partir do momento que nós deixamos se desvirtuar, voltamos a beber, fumar, usar droga, acabou com a nossa vida. Chegou ao ponto de eu perder um emprego, não ter onde morar, não ter como pôr o que comer dentro de casa, passar fome, passar necessidade, sabe? E a família dela tentou dar um apoio pra gente, mas na hora que eles pararam pra pensar e analisar, eles tentou ajudar nós no começo, mas depois que eles viram ali, na mente deles, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer o corre, não era eles me ajudar. E eu concordo com eles não estavam errados, né? E no começo até tentou ajudar, mas depois que viu que eu e ela já não estavam mais bem, não tinha confiança, era muita briga, o inimigo começou a destruir de uma tal forma que a gente não conseguiu ficar bem certo, sabe? Aí a gente se separou. Ela ficou morando com a família dela. Eu cheguei ao ponto de construir até um barraquinho lá no quintal da família dela pra gente tentar morar junto e viver lá. Mas foi uma prova tão grande, o inimigo começou a destruir minha vida de uma forma tão grande, porque eu não ficava firme na presença de Deus. O diabo começou a trabalhar na minha vida a ponto que estava quase me matando. Eu não percebia aquilo. Aquilo ali eu não estava percebendo que o inimigo ia acabar matando e ia destruir minha alma. E que se eu não aceitasse Jesus, uma hora eu não ia ter mais oportunidade. E não conseguia arrumar emprego, não conseguia parar de usar droga, eu e ela brigava, a gente não era feliz. Da mesma forma que eu não estava conseguindo ser feliz em nenhum dos meus relacionamentos. Eu tive uma infância aí muito atribulada esse tempo todo aí, muito mulherengo, sabe? Um rapaz que não conseguia ficar com a mulher, só não se contentava. O diabo destruiu muito a minha vida, sabe? Destruiu muito a minha vida, gente. Hoje eu sou feliz, hoje eu não tenho mais olhos que me preocupam em relacionamento, mulher, vida sentimental, amorosa. Hoje eu vejo a mulher mais linda, com um corpo maior que tiver na rua, pra mim, eu não me preocupo com isso, eu não me iludo mais nisso. Será o Espírito Santo mudou minha vida de uma forma tão grande que pode ser a mulher que for. Quando eu olho pra ela, eu não vejo mais beleza no corpo, sabe, no rosto. Hoje em dia eu consigo admirar só a beleza da alma, do caráter das pessoas. Hoje eu com Deus, eu tenho um olho espiritual de uma forma diferente, que eu nunca tive na minha vida. Eu sou feliz assim, sabe? Se vocês soubessem assim, mas vocês vão sabendo mais pra frente a história, né? Eu moro de aluguel, pago aluguel caro, eu não tenho condições, tem dia que eu não tenho nada dentro de casa, tem dia que eu tô desempregado, tem dia que eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel as contas, passando dificuldade, mas... sabe, a minha fé é tão grande em Deus, eu tô que nem Jó, o inimigo tá me provando de várias formas, mas eu tô aí sendo firme e fiel a Deus, porque eu sei que na hora certa Ele vai me abençoar, algo vai acontecer na minha vida, vai dar tudo certo. Isso se chama fé, porque na Bíblia do Senhor fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda e você põe em prática, você vai dizer daquele monte que moveu para lá, para cá, de cá para lá, e ele vai se mover. Então, nesse vídeo que eu tô terminando aqui para vocês, é o que eu falo, põe a sua fé em prática, que nada vai ser capaz de dar errado na sua vida, tá bom? Amém. Jesus te ama.